Gravando. E então, para começar aqui, gostaria de agradecer especialmente, né, a presença dos convidados dessa sessão. A gente está aqui reunido então com o Gustavo Pinheiro, do Instituto Crime e Sociedade, o Gustavo Ribeiro, da GIZ, e a Bárbara Godoy, do ICLEI América do Sul. Então sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vinda, e muito obrigado por aceitar esse convite para contribuir com essa sessão, né? Sessão tão especial que é a sessão de encerramento. Então, já que a gente está aqui nesse momento de encerramento, eu vou fazer um breve balanço do que foi essa série de webinários do Pacto, né? Então, foram 10 sessões apresentadas em português e espanhol, que também fez parte dessa trajetória, compartilhando conhecimentos, experiências acumuladas, mais de 50 representantes de 21 organizações de referência em matéria de mudanças climáticas. Então, além dessas apresentações técnicas, em cada sessão a gente teve também uma cidade signatária do Pacto, que foi convidada para compartilhar sua experiência ao vivo. E também a gente buscou sempre valorizar a diversidade dessas boas práticas dessas cidades. Então, nesse espaço estiveram presentes desde a cidade colombiana de Tópaga, de cerca de 3 mil habitantes, até as maiores cidades do continente, como a capital peruana e equatoriana, de Lima e Quito, e também cidades emblemáticas como Rio de Janeiro, que tem mais de 6 milhões de habitantes. Então, a gente totalizou 19 cidades de 8 países latino-americanos, né? Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Costa Rica, Equador, México e Peru. Então, os assuntos que a gente abordou durante essas sessões, a primeira delas foi os participantes, né, os palestrantes apresentaram para a gente no que consiste o Pacto Global de Prefeitos, desde as suas origens e implicações positivas, passou também pelos requisitos da adesão, a forma de reportar os avanços, como envolver diferentes atores governamentais e não governamentais, os elementos de inventário de gases de efeito estufa, como estabelecer metas de redução de gases de efeito estufa, o planejamento de ações de mitigação na cidade, a avaliação de riscos e vulnerabilidades climáticas e o planejamento de medidas e políticas de adaptação climática. Então, por fim, a gente chegou aqui na 10ª sessão, onde a gente vai discutir o financiamento da ação climática. Então, para dar início aqui a esse debate, essa discussão, gostaria de chamar o nosso primeiro convidado, o Gustavo Pinheiro, do Instituto Clima e Sociedade, que vai nos apresentar algumas fontes de financiamento climático disponíveis. Então, Gustavo, pode ficar à vontade para iniciar a sua apresentação, se quiser compartilhar a tela. Alô, vocês estão me ouvindo? Só para confirmar. Sim, estamos ouvindo Perfeito, perfeitamente. então. Então vamos começar. Bom, eu preparei essa apresentação, né, tentando reunir um pouco de uma visão geral sobre, né, como está o financiamento climático no mundo e as prioridades que a gente tem para o Brasil. E acho que depois a gente pode ter, né, um pouquinho de questions and answers aí, né, de perguntas e respostas para discutir um pouco né, como a gente pode contribuir para viabilizar essa agenda, especialmente, né, para os municípios brasileiros. Eu queria só, bem brevemente, apresentar antes o Instituto Clima e Sociedade. Nós somos uma organização brasileira, né, que tem como missão fortalecer as condições que alavanquem práticas duradouras de mitigação e aumento de resiliência frente às mudanças do clima. E temos uma visão de que o Brasil ele pode ser um país, né, carbono neutro até a metade do século e que esse crescimento ele é compatível, né, essa descarbonização é compatível com o crescimento econômico e com a justiça social, né, enfim, e o Brasil pode ser um dos países líderes, né, nesse processo, até pela nossa posição de competitividade relativa em relação a outras nações que têm desafios muito maiores que os nossos em termos de mitigação à mudança do clima, particularmente. A gente atua fomentando, né, a, a agenda climática, inclusive com recursos, né, o IX opera como uma fundação, financia projetos. A gente também implementa alguns projetos quando a gente tem alguma agenda que a gente considera muito importante, para a qual a gente tenha recursos e a gente não consegue encontrar um parceiro implementador. Então a gente tem alguns projetos especiais que a gente implementa. A gente também trabalha muito fortemente, né, na articulação de atores, fazendo, né, reunião de atores, tentando trazer, engajar outros atores no debate,
tanto do setor privado quanto do setor público, academia, né, e sociedade civil. E a gente também tenta contribuir, né, capacitando a sociedade brasileira, né, e os diversos tipos de atores brasileiros em relação à mudança do clima, né, de forma que todo mundo possa ter uma atuação qualificada. Hoje a gente tem 5 portfólios, né, 5 estratégias de atuação. Então, política e climática e engajamento, economia de baixo carbono, que é o portfólio que eu coordeno aqui no IX, transportes, energia e uso da terra e sistemas alimentares, que é o nosso portfólio mais recente. Ele surgiu ano passado e está agora, né, numa etapa ainda de definição estratégica, né, uma agenda nova para o IX. Eu queria começar, né, só fazendo talvez uma breve recapitulação, né, em relação ao compromisso brasileiro. O Acordo de Paris ele pressupõe que os países estabeleçam suas metas, né, a chamada NDC, né, a National Determined Contribution, né, a contribuição determinada nacional. E a NDC do Brasil, ela estabelece, né, que o Brasil se compromete a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025, em comparação às emissões do ano de 2005. E ela indica ainda, né, uma meta que ainda não é compromissada, porque é só uma indicação para 2030, né, de alcançar até 43% de redução em relação a 2005. A NDC também traz um conjunto de medidas indicativas, né, não são vinculantes, mas são indicações do que o Estado brasileiro planeja fazer para alcançar essas metas, como a restauração de 12 milhões de hectares, o aumento de fontes renováveis para 45% da matriz. Enfim, tem um conjunto de medidas. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque não é o nosso foco aqui, né? Eu vou tentar dar um foco mais em finanças, mas eu acho que é importante sempre dar essa contextualizada de que agenda a gente está falando, né, e de qual o nível de ambição brasileiro. E aí, eu acho que é importante aterrissar aqui, né, em quais são os setores prioritários para investimento do Brasil, para a gente, né, conseguir alcançar a nossa NDC e a gente conseguir cumprir, né, os compromissos, né, e as metas estabelecidas no Acordo de Paris, de acordo com as melhores informações científicas disponíveis, né, que nos trazem 9 setores prioritários, né, para investimento climático. O setor agropecuário, que é muito importante, né, porque a maior parte das emissões de atividades econômicas no Brasil vem desse setor. O setor de biocombustíveis, que é um setor que tem também um papel muito importante, né, principalmente como substituição de fontes de combustíveis fósseis. O setor elétrico, onde a própria NDC brasileira, né, já indica o aumento, né, do uso de fontes de energia renovável, como solar, eólica. O setor florestal, né, a gente tem uma principal medida de redução das emissões brasileiras indicada na NDC, né, vem desse setor, tanto em relação à redução do desmatamento, né, que tem que ser, o desmatamento ilegal tem que ser zerado, né, até no período da SNDC, e a gente ainda se comprometeu a restaurar 12 milhões de hectares, né, então a gente tem aí um grande potencial para investimento nesse setor. Lembrando que o Brasil tem mais de 100 milhões de hectares de áreas degradadas, né, principalmente pastagens de baixa produtividade, áreas que já foram agrícolas, mas que devido a um manejo do solo deficitário, hoje se encontram em variados graus de degradação, alguns até em processo de desertificação, né, o que é realmente muito preocupante, porque aí a restauração dessas áreas fica muito cara. A gente tem ainda o setor imobiliário, setor industrial, saneamento e resíduos, que eu acho que é uma agenda muito importante, né, principalmente para os municípios, que a gente tem um grande déficit nesse tema, e um grande potencial para financiamento, investimento,
nessa agenda, ainda que enfrentemos ainda alguns desafios, né, regulatórios. O próprio debate, né, ah, da implementação ah, da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, né, agora o debate lá do projeto de lei que altera o marco legal para saneamento. E, por fim, né, o setor de transportes, que também é muito importante para os municípios, né, e o IX tem uma agenda, né, aí com transportes, com um foco bastante grande em mobilidade urbana, em mobilidade ativa. Nossas cidades têm um grande déficit, né, em relação à mobilidade, e é um setor que tem um super impacto social, né. A gente viu em 2013 as manifestações no Brasil que começaram aí por conta de um aumento de tarifa. No Chile agora, né, a gente está observando isso de novo, muito similar, né, ao que aconteceu no Brasil em 2013. Então acho que é uma questão, enfim, que obviamente está aí, né, de certa forma, dentro do âmbito municipal ou metropolitano, no caso, né, de grandes capitais que também tem transporte metropolitano. É uma agenda de enorme potencial para investimento e de grandes desafios para viabilizar os arranjos para catalisar esses investimentos, né, para alavancar investimento, seja investimento público, seja investimento privado, seja investimento né, de fontes multilaterais. Eu vou passar por isso depois para a gente falar um pouco, né, de onde estão vindo os recursos para o financiamento climático hoje. Mas toda essa agenda de mobilidade ela pode ser financiada com recursos, né, com uma roupagem climática, desde que a gente tenha, né, contribuições aí para redução de emissões, substituição de fontes energéticas, né, de combustíveis fósseis para eletrificação ou para outras fontes de energia, ou mesmo a infraestrutura de mobilidade ativa, né, como calçadas, ciclovias, enfim, tem toda uma agenda municipal aí de grande impacto social. E por fim, enfim, por fim de novo, né, a questão financeira, né, que eu acho que é, de certa forma ela não é um setor específico, ela corrobora com todos esses outros setores. E aqui eu trago um pouco, né, uma escala de alinhamento com o Acordo de Paris, e isso é fruto, eu vou apresentar depois, isso é fruto de um trabalho que a gente fez em parceria com a Citaui, justamente para entender, né, o que seria um projeto, né, de investimento em alinhamento com o Acordo de Paris. Então a gente fez um trabalho definindo aí 4 níveis, né? O mais baixo ali, o NAL, né, que é não alinhado, ou seja, projetos e ativos que fomentam a dependência dos combustíveis fósseis ou atividades relacionadas com desmatamento, que são atividades que, né, não estão em alinhamento com o Acordo de Paris, não seriam financiáveis a partir de fontes de financiamento climático ou mesmo, né, emissão de títulos ou outros instrumentos financeiros de mercado que poderiam ter ser considerados, né, como títulos verdes ou como ativos verdes. Então esse aí é o que a gente não quer, né, o que a gente não pode classificar assim. E depois a gente teria 3 níveis, né, o NDC, ou seja, projetos e ativos que atendem à legislação e política específica de redução de emissões e que estão aí em conformidade com a nossa NDC. Né? Então a gente traz aí um pouco de objetividade para o que é isso, né? Então seriam aqueles que trazem reduções, né, de emissões ou aumento dos estoques de carbono abaixo de 20% ao longo do seu ciclo de vida, né? O que estoquem um baixo volume de carbono abaixo de 20 toneladas por hectare no caso de projetos de uso da terra, né? Florestais ou agrícolas. E por fim a gente tem os projetos com maior adicionalidade, né, em conformidade aí com os objetivos do Acordo de Paris, de limitar, né, o aquecimento global a 2 graus Celsius até o final do século, ou a 1,5 graus, né, que é o objetivo último, né, a ser perseguido. O Acordo de Paris ele preconiza, né, que a gente vai limitar o aquecimento global a 2 graus, mas vamos fazer de tudo para tentar chegar em 1,5 graus, porque acima de 1,5 graus os efeitos já são bastante catastróficos em termos tanto de impacto, né, social,
quanto em relação à destruição de riqueza, ao estoque de riqueza global, ainda que até 2 graus ainda seja considerado pela ciência como manejável, e acima de 2 graus a gente passa aí para cenários realmente, enfim, bastante até imprevisíveis, né? Os modelos climáticos eles são bastante conservadores e a gente sabe que realmente seriam devastadores para a economia global, com grandes riscos de disrupção social. E aí a gente traz também alguns critérios objetivos, né, com o mundo de 2 graus, seriam projetos e ativos que contribuem para a descarbonização, né, em larga escala da economia, ou seja, trazem reduções de emissões superiores a 20% ao longo do seu ciclo de vida ou estocam, né, um volume de carbono entre 20 e 50 toneladas por hectare, no caso de projetos de uso da terra. E para 1,5 graus, a gente está falando de reduções acima de 90% ao longo do seu ciclo de vida, ou captura de 50 toneladas ou mais, né, de carbono equivalente por hectare. A gente deveria, obviamente, focar os projetos que estão alinhados com 1,5 graus, que são aqueles que efetivamente contribuem para que o Brasil e para que todas as economias do mundo se descarbonizem até a metade do século, que é a recomendação científica. Ainda que a gente saiba que hoje são poucos os projetos existentes alinhados com isso, então a gente tem um grande desafio também de ampliar a originação, né, de projetos para aumentar esse pipeline, né, esse fluxo de projetos esse portfólio de projetos que são financiáveis. E há uma grande demanda no mercado por esses projetos, né? Projetos com alta adicionalidade climática têm apresentado bastante facilidade de financiamento, né? Uma grande demanda do mercado, principalmente de investidores europeus, do norte da Europa, mais crescentemente também de investidores americanos, da Ásia. É importante destacar, eu acho que nos próximos anos a China vai ser um grande ator também nesse mercado de projetos de baixo carbono, porque no último plano quinquenal aprovado lá, é explícita a transição chinesa, né, como uma meta do governo chinês de fazer a transição para uma economia ecológica de baixo carbono. E, e eles já estão muito avançados em relação à agenda de, por exemplo, investimento em energias renováveis. Muitas das cidades chinesas, né, estão fazendo uma transição bastante rápida, incrivelmente rápida. Por exemplo, na descarbonização de transportes, né, eu mesmo tive ano passado em Guangzhou, no oeste chinês, uma cidade de 15 milhões de habitantes, onde você anda pela cidade e não tem barulho, não tem ruído, porque todos os veículos pesados são eletrificados já. Você não tem caminhões a diesel, ônibus a diesel, você não tem motocicletas a gasolina, são todas eletrificadas, todos os scooters elétricos. E você ainda tem algum residual ali, obviamente, de automóveis a gasolina. Mas mesmo isso está se mexendo muito mais rápido do que o esperado. Outros países em desenvolvimento, como a Índia, também têm metas muito agressivas, né? A Índia tem uma meta de que todos os veículos sejam eletrificados a partir de 2040. Então, é uma agenda que na Ásia está ganhando muita atração e velocidade. E a América Latina, de certa forma, né, corre aí o risco de perder uma grande oportunidade de acompanhar esse desenvolvimento tecnológico. Bom, aí a gente fez nesse trabalho ainda, né, só para dar um pouquinho mais de detalhes para vocês, para cada um dos 9 setores. Aqui são 8, porque finanças não está aqui, né? Finanças é o caminho para a implementação de tudo isso. Mas a gente elencou 104, né, tipos de ativos ou tecnologias que se distribuem aí como alinhadas, né, à NDC, ao mundo de 2 graus, ao mundo de 1,5 graus. E algumas, né, que têm sido financiadas ainda, mas que não estão alinhadas e que estão fadadas aí a ter mais dificuldade de financiamento. E aqui alguns destaques. Eu acho importante olhar
particularmente, né, para a agenda municipal, o setor imobiliário, né, onde a gente tem a certificação de desempenho, de eficiência energética e padrões, né, de neutralização de carbono em edificações, que tem uma relação direta com códigos de obras municipais. A gente tem o setor de transportes, né, com sistemas inteligentes de transporte, veículos a biocombustíveis e híbridos elétricos e a etanol. A gente tem a agenda de saneamento e resíduos, né, com a redução do flare aberto, os bioreatores de membrana, aproveitamento de biogás, como algumas agendas super importantes, e vários outros, né, que se relacionam com municípios. Eu só queria destacar alguns. E essa é a publicação que sintetiza tudo isso, né, chama Não Perca Esse Bonde, é uma publicação que foi lançada ano passado, aí, nessa parceria do Instituto Clima e Sociedade com a Citaui. Ela orienta investidores, né, nessa taxonomia, né, quais são os tipos de projetos que podem ser considerados como verdes para financiamento climático né, e prioritários na economia brasileira. E aqui eu vou passar um pouco rápido, porque eu fiz questão de colocar os slides detalhados de cada um dos setores, mas eu gostaria de passar ali justamente olhando para os setores que eu acho que são talvez os mais relevantes, né? Então, imobiliário, né, para essa agenda municipal. Então, a gente tem, né, em alinhamento ainda com a NDC, né, edificações com certificação, mas a gente tem, em conformidade com o mundo de 2 graus, né, toda essa agenda mais específica de coletores solares térmicos para ar-condicionado, para refrigeração, padrões de conforto térmico, né, e eficiência energética, iluminação eficiente, os padrões de Lean Construction, né, a construção enxuta, edifícios com certificação de desempenho ótimo em eficiência energética também, né, onde a gente tem aí padrões de certificação para isso. E em conformidade com o mundo de 1,5 grau, principalmente né, a geração de energia distribuída de fontes renováveis, os edifícios, né, carbono zero. No caso do Brasil, a gente já tem a certificação, né, do GBC, que é a Brazil Zero Energy Certification, e os sistemas solares, né, para aquecimento de água, que reduzem bastante o consumo de energia. Eu vou passar rapidamente também pelo setor industrial, não vou falar em todos eles. Eu depois posso disponibilizar a publicação para quem quiser mais detalhes. Vamos dar uma paradinha aqui no assunto do saneamento e resíduos, onde a gente tem, né, aí projetos que, apesar de importantes, não estão alinhados, né, com Paris, né, com o Acordo de Paris, como aterros sanitários, né, sem flare, porque a gente gera um grande volume de emissões de metano na atmosfera, e o metano é um gás com alto potencial de aquecimento, ainda que tenha vida relativamente curta. Aí depois a gente tem os projetos aí alinhados com a NDC brasileira, como por exemplo, né, aterros sanitários com flare aberto. Ele tem a queima do metano, né, a transformação dele em CO2, e que tem um potencial de aquecimento menor, ainda que ainda com potencial de aquecimento, né, um efeito estufa, contribuição aí para o efeito estufa, mas bastante menor do que o flare, né, a ausência do flare. Mas quando a gente olha para o que realmente tem, né, grande adicionalidade, os projetos alinhados com 2 ou 1,5 grau de teto de aquecimento global, a gente está falando, né, principalmente projetos que ampliem, né, reciclagem de materiais, bioreatores, né, de membrana e o flare enclausurado, né, de aterros sanitários, com projeto aí já com bastante adicionalidade, alinhado com um teto de aquecimento de 2 graus. E quando a gente olha para os projetos, né, que estão mais alinhados ainda com o Acordo de Paris, que estão alinhados em conformidade aí com um aquecimento máximo de 1,5 grau, a gente está olhando para tratamento mecânico biológico, né, de resíduos, coprocessamento de resíduos sólidos orgânicos, projetos de compostagem e aproveitamento de biogás. Vocês veem que eu acho que é importante destacar, né, que não tem nenhuma
nenhuma disrupção tecnológica aqui. A gente está falando de tecnologias, né, de prateleira, coisas que já estão amplamente disponíveis no mercado. E o grande desafio, na verdade, é a estruturação desses projetos para alavancar o financiamento necessário e viabilizar, né, o investimento para viabilizar, enfim, essa agenda nos municípios, né, no chão mesmo, entregar esses projetos que são estruturantes, né, tanto para a agenda de mudança do clima, quanto para boa gestão municipal, né, para outros indicadores aí de desenvolvimento humano, para melhoria inclusive de indicadores de saúde, que são bastante importantes. Então são projetos que eles têm muitos benefícios, né, sociais, ambientais, de saúde. Não é uma agenda única e exclusiva de benefícios para a agenda de mudança do clima. É uma agenda enfim, que tem diversas dimensões e, e também uma dimensão legal, né, de conformidade com a legislação brasileira, como a Nacional de Resíduos Sólidos. Na área de transportes, então, as oportunidades são enormes e talvez aí por conta da quantidade delas, eu não vou passar por cada uma delas, mas eu queria destacar muito, né, essa transformação, o desafio que a gente tem de transformação de fontes de energia. Nem todas aqui, obviamente, se aplicam ao âmbito municipal, né? A gente tem, por exemplo, a questão de aviação e de transporte marítimo também, mas a gente realmente vai ter que fazer essa transição ao longo dessa primeira metade do século, né, ao longo dos próximos 30 anos, até 2050, nas fontes de energia dos modais de transporte, seja para fontes elétricas, sejam para fontes de biocombustíveis, seja para fontes de hidrogênio ou outras que venham a surgir em termos de tecnologia. Hoje nem todas elas, né, têm grande viabilidade econômica, o hidrogênio ainda é uma coisa já tecnicamente viável, mas economicamente não tão viável dada a pequena escala das iniciativas existentes. Mas quando a gente olha para a eletrificação, tanto de veículos leves quanto veículos pesados, a gente vê bastante viabilidade, inclusive econômica, né? Há uma mudança no perfil do investimento. Você tem um investimento maior, né, em capex, em ativos, né, um investimento inicial, né, mas você tem depois uma redução do OPEX, né, dos custos operacionais desses veículos. E, e aí existe justamente por isso uma grande oportunidade para a estruturação de instrumentos financeiros que possibilitem essa captura da economia, né, no custeio das atividades, viabilizando esse investimento maior em bens de capital no início, né, principalmente aí pelo custo ainda das baterias, ou em sistemas sem baterias, como trólebus, né, ou transporte ferroviário eletrificado, esse investimento grande ainda em ativos que a gente tem né, inicialmente, mas que depois ele é compensado por uma redução bastante significativa nos custos operacionais. Então, um grande potencial nessa agenda para a estruturação de veículos financeiros que possibilitem essa engenharia financeira. Não é nada muito complexo, né, muitos estados, municípios em todo o mundo estão fazendo essa transição. Como eu disse, os chineses estão extremamente agressivos nessa agenda. E alguns municípios brasileiros, né, também estão com metas bastante agressivas. Eu gostaria de destacar talvez aí o caso de Campinas com os ônibus elétricos, onde eles têm uma meta de substituição de 50% da frota. E queria dar um pouco do panorama global, né? Quando a gente fala, mas quanto tem de dinheiro, né, disponível, a gente vê que o volume de recursos está crescendo bastante. Né, de 2012 são dados compilados pelo o Climate Policy Initiative, né, a CPI, que tem um escritório aqui no Brasil, aqui no Rio, dentro da Pontifícia Universidade Católica,
Instituto de Economia, e a gente vê que entre 2012, né, e 17 e 18, o volume de recursos praticamente dobrou e ultrapassou aí a marca dos 500 bilhões de dólares anuais, o que é bastante positivo. Contudo, ainda bastante distante de onde a gente deveria estar, né? Segundo as estimativas da ciência, para que a gente efetivamente entre numa rota de descarbonização alinhada com um mundo onde o aquecimento global é limitado a 1,5 graus até o final do século, a gente deveria estar investindo entre 1,6 e 3,8 trilhões de dólares ao ano, e por enquanto a gente está aí na casa dos 600 bilhões de dólares ao ano de investimento para essa agenda de finanças climáticas. Então ela tem ainda que crescer aí, né, de 5 a 10 vezes, né, quase para que a gente, aliás, pelo menos, né, 6, 7 vezes para a gente alcançar essa meta aí de 3, 4 trilhões, ou pelo menos umas 3, 4 vezes para a gente alcançar pelo menos o piso disso, né, e a gente ter mais chances de ficar dentro de um limite de aquecimento de 1,5 graus, de fazer essa transição econômica na velocidade que ela precisa ser feita. E aqui esse gráfico espaguete, um pouco talvez complexo para visualizar, mas que eu acho que é interessante trazer, porque ele também, né, são dados aí gerados pelo Climate Policy Initiative. Ele traz esse panorama do financiamento climático, né, a última versão que eles disponibilizaram é a 15/16, eles estão trabalhando nisso agora, devem lançar até a Conferência das Partes, né, a COP, que agora vai ser em Madrid, que seria no Chile, esse ano, uma nova atualização, olhando aí para 17 e 18. E eu acho importante destacar, né, que ainda que a gente tenha um papel dos governos como fonte, o grande volume de recursos eles estão vindo de instituições financeiras de desenvolvimento, né, onde a gente está falando de bancos nacionais de desenvolvimento, bancos bilaterais e multilaterais de desenvolvimento. A gente tem também um pequeno volume aqui com fundos climáticos específicos, que ainda é um grande gargalo. E a gente está falando também, principalmente aqui, né, dos atores privados, né? Então, empresas, os próprios, né, indivíduos, né, os households, né, os domicílios, ou seja, investimento que as pessoas estão fazendo nos seus domicílios, seja instalando placas solares, sejam, né, trocando seus sistemas de aquecimento, aprimorando os sistemas de eficiência térmica das moradias e projetos estruturados, né, onde a gente está aqui com títulos verdes e outros mecanismos financeiros privados. E a gente tem ainda aqui, né, um volume bastante considerável de instituições financeiras, de investidores institucionais e de inovação, né, em venture capital, fundos de infraestrutura, né, e fundos de investimento em ações, né, de private equity. E esses recursos, né, eles estão sendo movimentados aí a partir de diversos tipos de instrumentos, como doações, como dívida, né, projetos né, de investimento em ativos mesmo, em ações, e financiamento a partir né, dos ativos mesmo, sejam das empresas, sejam dos indivíduos, das famílias, sejam de estruturadores de projetos que tiram recursos, né, dos seus próprios balanços, né, dos seus próprios bolsos. E eles estão fluindo principalmente, né, para atores públicos, uma pequenina parte aí para atores da sociedade civil. Tem um volume bastante considerado que ainda não conseguiu ser mapeado através né, de quem são os recipientes. A gente tem um volume bastante limitado ainda, né, de parcerias público-privadas, e a gente vê a maior parte desses recursos fluindo aí para investimentos, né, de atores privados, né, que realmente precisam transformar os seus padrões de emissão.
E em termos de que tipo de atividades são financiadas, né, a gente vê a agenda de mitigação aí como grande recipiente, né, quase a totalidade desse volume, de 463 bilhões anuais, né, a gente está falando aí de 436 indo para mitigação, um pequeno volume indo para adaptação, apenas 22 bilhões anuais, e 5 bilhões indo para benefícios, né, duplos, tanto adaptação quanto mitigação. Ah, há acho que isso é um indicativo aí do grande desafio que a gente tem ainda para financiamento à agenda de adaptação, que também é uma agenda muito importante para os municípios, porque, né, eventos climáticos extremos que já afetam, né, os municípios, e no Brasil acho que isso é um caso, uma questão bastante importante, dado que a gente tem dados que, né, nos últimos 10 anos quase metade dos municípios brasileiros declarou estado de emergência, né, ou calamidade pública, devido ao impacto de eventos climáticos extremos, né? O Brasil é um país que sofre de enchentes a cada ciclo de chuvas, né? A cada verão. A gente sofre também com secas extremas em grande parte do território, e esses cenários eles só vão se intensificar e se ampliar, né, como resultado do processo de aquecimento climático. Então, enfim, era basicamente isso que eu queria compartilhar inicialmente com vocês, e fico disponível para perguntas, questionamentos, né, se alguém quiser entrar em mais detalhes sobre algum dos assuntos, sobre como a gente pode estar estruturando mecanismos. Eu gostaria depois de compartilhar com todos os participantes aqui também, que está aberta uma chamada do Lab Brasil, né, que é organizado aí também pela Climate Policy Initiative, que é apoiada pelo ICS, que é uma chamada para a estruturação de instrumentos financeiros. Então, municípios ou outros atores que trabalhem com os municípios e que tenham, né, ideias, ou que estejam estruturando já veículos para financiamento climático e que queiram apoio, assistência técnica. Essa chamada está aberta até o dia 20 de dezembro. Eu posso compartilhar o link aqui no chat com vocês também, porque eu acho que é bastante interessante. O Brasil já está desenvolvendo alguns instrumentos bastante interessantes e inovadores, e a gente precisa de muito mais se a gente quiser, né, alcançar alavancar o volume de recursos que é necessário para enfrentar a mudança do clima. Muito obrigado. Maravilha, Gustavo. Muitíssimo obrigado pela apresentação. Se você puder compartilhar com a gente o link do Lab que você comentou agora, a gente pode também ajudar na divulgação, que parece ser uma iniciativa bem interessante, né? Eu não conhecia, mas imagino que seja muito interessante. Obrigado mais uma vez. Então, seguindo aqui a ordem das apresentações, gostaria de chamar o Gustavo Ribeiro, da GIZ, que vai apresentar para a gente o Felicity, que é o Financing and Energy for Low Carbon Investment Cities Advisory Facility, nome em inglês, mas também é um instrumento muito interessante aqui nesse sentido. Então, Gustavo, fica à vontade para começar. Bem, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar. Agradeço ao Fábio pelo convite. Também agradeço a presença de todos e a atenção. E vou fazer uma breve apresentação primeiro do que é a GIZ, não vai ser o foco e o projeto, né? E hoje falar um pouquinho da iniciativa Felicity, que é um projeto de cooperação internacional implementado pela GIZ em parceria com o Banco Europeu de Investimento, que visa estruturar projetos municipais apoiando a preparação desses projetos para que eles sejam financiáveis dentro de um appraisal process do Banco Multilateral, né? Não necessariamente o Banco Europeu de Investimento. Então, a GIZ é uma empresa pública alemã que fomenta, que promove e implanta projetos de cooperação da Alemanha, dentro da agenda da Alemanha, com o seu principal financiador, dois ministérios, que é o BMZ, que é o Ministério da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, e também o BMU, que é o Ministério do Meio Ambiente, que é quem financia o projeto Felicity, que é implantado tanto pela GIZ quanto pelo Banco Europeu. Né? Então, essa é a minha apresentação inicial. O que é o objetivo do Felicity, né? A demanda? Ele vem muito em linha com o que o Gustavo falou há pouco, o Gustavo Pinheiro, de tentar fazer essa conexão entre
linha de financiamento, vamos dizer, os recursos para um financiamento climático, o projeto, né? Porque tem esse discurso que a gente ouve bastante, que tem recurso, que falta projeto. Quando você chega na cidade, ou então até o setor privado também, você encontra uma desconexão, porque também não encontram os recursos, ficam buscando, e aí o Felicity foi desenhado justamente para tentar apoiar como uma facility de preparação de projetos, principalmente pensando com os requisitos europeus, que têm alguns aspectos que diferem, né, da legislação brasileira. O escopo são projetos de infraestrutura urbana, né, também é para cidades, o foco é em cidades, e de baixo carbono. Daqui a pouquinho eu falo os perfis elegíveis, mas eles vão bastante em linha com o que o Gustavo Pinheiro apresentou antes, só que um pouquinho mais fechado. Resumindo, o Felicity, né, que é esse acrônimo para Financing Facilities, né, para cidades, a gente está operando hoje no Brasil, na China, México, Indonésia e Equador. Equador e Indonésia está começando, Brasil, China e México já desde 2017. E os parceiros, né, que a gente trabalha, normalmente eles têm que estar associados aos serviços urbanos, né? Então, às vezes pode ser até um instituto público-privado, por exemplo, um instituto de pesquisa, às vezes uma empresa de operação de ônibus, né? Por exemplo, a Urbis de Curitiba poderia ser um parceiro, não necessariamente a prefeitura, né? O importante é você estar associado a serviços urbanos, né? Então, saneamento, transporte público, então, mais ou menos isso, um pouco a lógica. Aí tem 4 componentes, mas acho que não é o ponto aqui, mas basicamente que ele também estrutura um projeto de cooperação, que você faz uma assistência técnica específica, por exemplo, no nosso caso é preparar os projetos, né, apoiar as cidades a fazer essa estruturação dos projetos. Para também, vamos dizer, ampliar o impacto da cooperação, você tem que também, a partir dessas lições aprendidas, qualificar as pessoas envolvidas e também os atores envolvidos de uma forma mais ampla, para que a primeira vez a cidade precisa de um apoio, mas depois ela consiga reproduzir e que o conhecimento fique, né, dentro do corpo técnico do município ou do estado, enfim, o parceiro que estiver trabalhando. Com as lições aprendidas também, o Felicity tem, daqui a pouco eu falo, né, mas o parceiro político é o Ministério de Minas e Energia, né, e a cooperação internacional, os projetos normalmente, no caso do Brasil, exigem um parceiro político no âmbito federal. E com essas lições aprendidas, a gente consiga trazer algum tipo de aprimoramento regulatório, uma questão que pode auxiliar, destravar, né? Então, investimentos nesse sentido. E o último componente, basicamente, é um pouco até do que a gente está fazendo aqui, que é conseguir compartilhar as lições aprendidas, né? Isso também é principalmente mais no final do projeto Felicity como um todo. Então, aqui são, vamos dizer, um pouco de um cronograma, né, das etapas de preparação do projeto, é onde, por exemplo, o Felicity poderia entrar para apoiar, né, porque você tem um projeto que é mais upstream, vamos dizer assim, que seria vinculado a um projeto em fase conceitual dentro de uma prefeitura, por exemplo. Então, quando você ainda está numa fase de idealizar, ver quais são a tecnologia, você ainda não tem claro o valor do investimento, você sabe qual que é o setor, mas você já ainda não tem um time estruturado para elaborar esse projeto, não tem recurso alocado dentro da prefeitura para tanto. Então, normalmente tem uma documentação muito frágil ainda, muito inicial, que são alguns documentos fazendo uma perspectiva geral, com impactos genéricos, né? Então, um projeto desse tipo, para ele se tornar financiável, vai ter bastante tempo e bastante trabalho ainda pela frente, né? Por isso que a gente chama de upstream. Aí, na fase de preparação, você já tem algum anteprojeto, algum estudo com, pelo menos, uma estimativa inicial dos investimentos, das economias. Então, quando você está nessa fase, você precisa de uma preparação mais de pensar no processo licitatório, atender o nível de detalhamento do projeto, que aonde você vai buscar financiamento exige. E na fase, normalmente a gente tem entre preparation e implementation, né, tem a licitação, que dentro de uma lógica municipal, normalmente aí é onde você vai fazer a contratação pública,
um privado poder implementar. Aí a operação pode ficar dentro do público ou no privado, conforme o desenho, né, que foi feito. E, em seguida, você faz o monitoramento e a gestão do projeto ao longo da sua vida, toda a sua vida, né, do ciclo econômico do projeto. Então, a gente, daqui a pouco eu vou entrar mais em detalhes, mas a maioria dos projetos que nós encontramos, eles estavam nessa fase upstream. Idealmente, quando você está pensando no projeto para conseguir implementar ele no tempo hábil, você busca os mais maduros, né? Mas isso aí também requer já uma cidade, ou então o Estado, um órgão estadual que esteja mais avançado, e às vezes eles não precisam, né, de apoio quando eles já estão numa fase dessa também. Então já tem um apoio estruturado. Então aqui são os tipos elegíveis, né, que é o recorte feito, basicamente o recorte é sempre nos serviços urbanos. Acho que aqui é interessante a gente pensar que quando a gente pensa em energia, né, o uso de solo aqui, floresta, não está dentro, né, do componente. Basicamente, mas quando a gente pensa em energia e mitigação, o grande potencial de mitigação do ponto de vista de competência, ele está no âmbito federal, porque é a oferta de energia, né? Então vai estar na geração centralizada de energia renovável, na cadeia de biocombustível, que você vai colocar uma normativa para exigir 10% de biodiesel no diesel, 25%, quase 26% de álcool no etanol. Então isso gera um impacto em todo o país, e ali, vamos dizer, onde tradicionalmente o Brasil tem colocado esforços. É claro que depois do Acordo de Paris, né, os entes subnacionais ganharam bastante relevância, e, inclusive, também é nesse sentido que acho que parte das iniciativas surgem para dar apoio para as cidades, para eles participarem também desses mecanismos internacionais, como reconhecidos como uma das partes agora. E quando a gente olha no tipo de projeto, eles estão na ponta da demanda. Então, normalmente, tirando geração distribuída, que pode ser visto até como uma eficiência energética para o sistema, os projetos de mitigação no nível urbano, eles estão muito associados com uma gestão do consumo, né? Então, eles têm um impacto em menor escala, e eles são pulverizados, né? Então, são muitos municípios que a gente pode atuar de formas de melhorar esse consumo energético, para transformar ele de uma maneira mais sustentável. Só que o impacto climático por projeto ele é um pouco menor do que a gente normalmente vê no âmbito federal, né? Então, esse é só um ponto. A gente trabalha... O transporte sustentável se destaca de longe como um dos maiores potenciais, depois a questão de resíduo, a eficiência energética, que basicamente são esses três do meio. No Brasil, eles têm um impacto, em termos absolutos, de redução um pouco menor, porque a nossa matriz energética é bastante limpa, né? Então, o ganho ele acaba sendo um pouco dissolvido, né? De maneira geral, então, seriam elegíveis, né, projetos de transporte sustentável, que aí pode ser ônibus elétrico, mobilidade ativa, como foi colocado, de eficiência energética, tanto em edificações quanto em equipamento público, como, por exemplo, iluminação pública, que são projetos de grande potencial, normalmente em cidades, a parte de resíduo, naturalmente, em tecnologias de recuperação de metano, e também, esse é um pouco menos comum no Brasil, né, que normalmente são calefações, sistemas de calefação distrital, ou poderia aqui no Brasil, que a gente tem um pouco mais de sentido, seria aquecedores térmicos, também pensando em água, né, não em geração de eletricidade. Então, mais ou menos esses são os perfis. Aqui é importante pensar que esses também são os perfis enxergados pelo Banco Europeu, né, que é o parceiro do projeto. Então, esses critérios eles entram já fazendo um recorte do que é qualificado como ação climática para eles, né? Então, um ponto que é interessante. Um outro comentário também, o Banco Europeu hoje é o maior banco multilateral do mundo. Ele está em torno aí de quase um pouco mais que o dobro do Banco Mundial nos ativos que ele gerencia, mas ele tem uma atuação muito focada na União Europeia. Ele é um multilateral como o Banco Europeu, só que restrito aos membros da comunidade da União Europeia. Só esse esclarecimento. Aí, esse gráfico até foi elaborado por minha colega que fica no México, né, por isso que está em espanhol, mas ele é bacaninha para mostrar os componentes na preparação do projeto. Então,
o projeto, de maneira geral, quando a gente olha na preparação, você pode ver ao longo da linha do tempo, né? Que ele vai ganhando força, vai ganhando equipe, e aí até chegar no ponto crítico da licitação. A licitação, a gente pode pensar em ser, dependendo da modelagem que é feita... Opa, desculpa. Dependendo da modelagem que é feita, esse projeto ele pode ter um tomador privado ou público, né? O que quer dizer isso? Aqui vai tomar um empréstimo. E o desenho muda muito, porque você tem que adequar essa estratégia. Por exemplo, se vai ser uma iluminação pública, que é um bom exemplo. O município pode ser o tomador. Se ele tiver recurso orçamentário, ele não precisa de empréstimo, por exemplo. Ele pode ir fazendo uma troca de lâmpadas progressivamente, mas normalmente é difícil ter um caixa, né? Então eles podem ser o próprio tomador. E para isso, se for um empréstimo internacional, existe uma série de procedimentos que é para conseguir a aprovação dessa linha de crédito, fazer essa operação de crédito internacional por meio da COFIEX, que é um órgão do planejamento específico para isso. Então aí já tem uma barreira. Se for, por exemplo, um privado por meio de uma PPP ou então até uma 866, que são algumas das formas de contratação do setor público, por exemplo, ônibus, quando você vai fazer uma licitação de ônibus para ônibus elétrico, o Estado ou o município ele tem que organizar a documentação e estruturar todas as linhas. Então, tem toda uma modelagem complexa para conseguir propor um edital que consiga ficar de pé, que é os termos, né, que eles usam, principalmente que vai refletir no final de um monte de conta e estruturar planilhas financeiras, a operação do ônibus, as linhas, o quanto vai gastar de combustível. Então, tem todo um trabalho muito grande para eles conseguirem chegar no valor da tarifa e dos requisitos da licitação. Isso demora anos, né, para organizar um edital desse tipo. Quando ele vai ser licitado, esse edital ele vai ter uma concorrência entre operadores de ônibus. O operador que ganha, ele recebe um recurso para operar o ônibus e a troca dos ônibus, ele que tem que fazer o investimento. Então, nesse caso, por exemplo, ele vai ser o tomador do crédito, ainda que seja um projeto municipal, público, sem uma PPP, né, sem uma transferência dos ativos. Então, dado esse aspecto, é só para destacar a importância da licitação e, no fundo, quando a gente fala em cidades, normalmente é isso que vai gastar muito tempo, né? Então, é fazer um projeto básico, dependendo do lugar, às vezes muda, e o nível de detalhamento desse projeto vai depender com a sua estratégia de licitação. E o projeto básico vai ter que ter uma série de requisitos e, principalmente, o dimensionamento do investimento, né? E dentro isso que eu expliquei, a gente está trabalhando nesse item 1, 2 e 6, né? Que seriam a parte de governança, gestão do conhecimento e processo licitatório. Então, durante 2 anos, até aquela preparação, a equipe da prefeitura pode ou contratar uma consultoria externa, se organiza para fazer essa preparação. E aí, o edital, e principalmente uma diferença que tem para o financiamento internacional, porque isso já é praxe, né, no mercado, assim, do setor público. A diferença para os investimentos climáticos, normalmente, é porque os requisitos sociais e aspectos associados à mudança climática, tradicionalmente, não são considerados. Os aspectos de impacto ambiental, essa legislação brasileira é bastante aderente com os requisitos internacionais. Então, já é uma coisa que já é praxe dentro do Brasil, tanto pela gestão e fiscalização por parte do governo, quanto do privado, o desenvolvedor de projeto, o consultor que vai atuar. E aí, esses são os itens 5, 4, né, que eu estou falando. Então, normalmente, tem a questão de impacto climático, que seria estabelecer não só o potencial de redução, mas um sistema de monitoramento dessa redução real. Aí, projetos CMDL são uma grande referência, por exemplo, de metodologia de como fazer um monitoramento de um novo projeto durante a operação dele, e conseguir qualificar esse projeto de maneira que ele faça análise de impacto social e também um diagnóstico com medidas de mitigação, que isso já é um aspecto que, vamos dizer, a exigência europeia, que normalmente esses financiadores internacionais estão observando, ela é um pouco acima do nosso
patamares de legislação. Para tudo isso, é claro que tem que ter um processo de consulta pública bastante amplo. O Brasil já tem isso dentro da lei, mas eles exigem alguns requisitos um pouquinho mais, uns rituais mais marcados, então tem mais de um momento de fazer a consulta, tem formas de fazer a consulta ativamente, não só publicar, dando transparência para o sistema. E o ponto mais preocupante aqui não ter um direcionamento, né, para alguém específico. E para que tudo isso aconteça de forma organizada, tem que ter uma capacitação da equipe do município, né? Então, normalmente já existe, né, essa capacidade dentro dos municípios, porque é a forma que eles fazem a contratação, implantam projetos. Só que existe, vamos dizer, essa perspectiva um pouquinho diferente que vale a pena ser incluída, que é onde a gente atua principalmente. Então, junto com essa estratégia, né? Então, a gente também tem um software, que é, na verdade, uma ferramenta para estruturação de projetos e também um matchmaking entre financiador e projetos, e é esse Source, que foi criado por uma parceria tanto do Banco Interamericano, do Banco Asiático, o Banco Europeu de Investimento e o Banco Europeu, que são dois diferentes, e o Banco Mundial, né? O BNDES também participou da estruturação dessa ferramenta, que ela ainda está em desenvolvimento. Tem o link aqui do site. Se você pôr também CIF Source, você vai ver. É importante dizer que para países emergentes, no nível municipal, ele é uma ferramenta pública. Você pode pedir a licença para utilizar. E o que ele vai fazer? Ele foi desenhado para projetos bastante grandes, normalmente PPPs de grande porte, porque dá um trabalho preencher ele. Eles são umas 300 perguntas, mas à medida que você vai respondendo as perguntas, você vai estruturando o seu projeto e ele vai exigindo, ele vai direcionando, dando uma metodologia, e principalmente uma metodologia de avaliar o nível de maturidade do projeto. Isso é uma coisa muito difícil em qualquer área, principalmente nos bancos multilaterais, estão muito acostumados com isso, né, de trabalhar com municípios e conseguir entender qual que é o nível de maturidade para conseguir priorizar aquela carteira de projetos. Então, é mais ou menos o histórico. Eu recomendo entrar. Mas aí, para ter a licença gratuita em país emergente, aí tem que ser só o setor público, né? Aí o setor, vamos dizer, privado, então até agências internacionais, multilaterais, elas precisam pagar a licença. Bastante interessante. Eles estão, para fechar essa parte, eles estão desenvolvendo, a gente tem trabalhado em parceria com a equipe do Source, que fica na Suíça. Eles estão fazendo um nível scale community, né, baseado para cidades. Seriam perguntas menores, com tipologias. Aí eles também já apresentam direto uma tipologia de projeto, então aumentando a tipologia para alguns projetos de infraestrutura que eles não tinham considerado, e tentando simplificar também, porque é um nível que o nível de detalhamento que eles pedem de documentação é para projetos grandes de infraestrutura, né? Portos, aeroportos, que tipicamente são feitos por meio de PPPs. Aí aqui, entrando um pouquinho para falar um pouco do nosso trabalho no Brasil e compartilhar alguns dos pontos interessantes que eu acho que podem ter já entrando mais numa fase de projeto, né? O Felist, em cada um dos lugares que eu mencionei, né? Hoje mais atuante está na China, no Brasil e no México. Em cada lugar ele tem um desenho. No Brasil a gente tem o MME como parceiro político. O WRI apoia, também a gente trabalha com eles de forma para articular, né, junto com as cidades, e também algumas capacitações, o 100 Resilient Cities também, e tem uma instituição financeira regional, que isso também é um ponto que eu quero mostrar que é interessante, que é o BRDE. Também temos vínculo no nível principalmente global, né, com o Pacto Global de Prefeitos e também com a Cities Alliance, né? Então, isso é só um ponto geral. Então, sobre um dos aspectos que eu falei, que normalmente os projetos têm duas, vamos dizer, classes de barreiras. A primeira é na estruturação do projeto, ou seja, você tem a documentação qualificada para conseguir entrar em licitação e atender os requisitos do financiamento internacional. Por exemplo, do BID, da CAF, ou do Banco Europeu, ou do Banco Mundial, que eles têm linhas específicas, né, de crédito subsidiado para ação climática.
Então, tem a barreira de conseguir atender os requisitos desses bancos. A outra barreira, pensando quando você é uma cidade, é conseguir fazer a operação de crédito internacional. Para isso, como eu falei antes, você tem que ter uma aprovação de uma comissão específica, que chama COFIEX, que ficava antes no Ministério do Planejamento, hoje está no Ministério da Economia. E eles têm que fazer uma carta consulta, tem toda uma praxe que a cidade tem que entrar em contato, já ter também um projeto no nível suficientemente preparado, vai mandar para a COFIEX, vai avaliar, vai compartilhar com outros ministérios, então tem um processo longo até ser aprovado, e aí você pode fechar aquela operação de crédito internacional, né? E um dos principais critérios de avaliação que eles usam é o que eles chamam de CAPAG, e que é a capacidade de endividamento e capacidade de pagamento do município, que basicamente é uma nota que é calculada para avaliar a capacidade, o quanto o município pode se endividar e não cair numa questão de ajuste fiscal, né? Observando a lei de responsabilidade fiscal, né? Então, ainda bem que existe esse mecanismo, é importante, para assegurar que o município não vai ficar com as contas, né, negativas e vai se endividar de uma maneira muito ruim, né, com o projeto. Mas esse é um processo complexo que exige uma qualificação específica, além da de preparação de projeto. Então, nesse sentido, a gente, para operar com o Felicity no Brasil, a gente aproveitou uma relação que existe, que não passa pelo Felicity, mas uma relação entre os bancos, que é o Banco Europeu de Investimento com o BRDE, que eles já têm uma relação e fizeram um framework loan, que seria uma operação de crédito entre eles. Então, em vez do município fazer esse trâmite com a COFIEX, quem faz é o BRDE. E também uma outra barreira que os projetos, normalmente, para acessar os bancos, eles precisam ter um ticket mínimo, que é basicamente um valor de investimento mínimo, que varia de banco para banco, mas pode ser de 20 milhões de euros até 50 milhões de euros. Isso para você fazer um empréstimo direto. E isso é uma barreira também, porque sendo que os bancos nem sempre financiam 100%, então senão tem que ter um cofinanciamento, porque eles não assumem todo o risco do projeto, né? É uma prática comum. Então, para conseguir um investimento dessa monte, normalmente são só as capitais brasileiras e algumas grandes metrópoles, né? Cidades grandes, com mais de 1 milhão de habitantes, para conseguir um investimento aí de 200 milhões de reais. Então, isso é uma outra barreira também e é um outro caminho. Então, cidades de porte médio, elas vão precisar mesmo para acessar esse financiamento internacional, elas precisam de uma instituição financeira intermediária. Nesse caso, é o BRDE, que tem esse acordo. Então, a gente privilegiou os projetos na região sul, que é onde esse banco atua, pensando que, uma vez que já existe esse empréstimo realizado entre o Banco Europeu e o BRDE, a gente não teria que enfrentar essas barreiras específicas. E aí eles poderiam fazer, se a cidade tiver interesse, né, ou no caso a gente trabalha também com o Estado, de fazer esse financiamento via BRDE, mas pode fazer com a Caixa, enfim, a gente não tem um vínculo a questão do financiamento, de onde eles vão tirar. Então, mais ou menos essa é a ideia de mostrar esse slide. Então, a gente acaba qualificando o próprio BRDE, que é um dos parceiros, para eles entenderem e melhorar a análise que eles têm de projetos, considerando os requisitos do Banco Europeu. Então, tem esse treinamento específico que a gente faz com o BRDE, que também vai, no final, refletir, porque os bancos eles também têm um papel de consultoria junto com os municípios. Quando os municípios chegam lá numa agência para pedir crédito, eles vão ser orientados, vão ter também uma indicação. Então, eles também são um multiplicador aí, do conhecimento. A gente apoia diretamente os projetos, a equipe, né, da prefeitura, e sempre focando muito numa abordagem diferente, típica dos multilaterais, que é colocar uma consultoria para preparar o projeto. A ideia é qualificar o município e trabalhar junto com ele sempre, porque essa é uma abordagem mais aderente aos valores da GIZ. E nós temos esses 3 projetos que eu vou falar aqui no próximo slide, que a gente está trabalhando neles. Então, a integração do sistema de transporte público em Florianópolis, que também conta com tecnologias de baixo carbono, no caso mais provável de ônibus elétrico. A eficiência energética e geração distribuída nas escolas municipais de Porto Alegre. E, basicamente, o projeto de eficiência energética e iluminação pública em Maringá, que é para trocar o sistema deles de lâmpada convencional, né, por lâmpadas LEDs e, se possível, também colocar um sistema de gestão, de telegestão,
porque isso dá um ganho muito grande. Além da economia do consumo de eletricidade, a gestão faz muita diferença, porque você pode dimerizar as lâmpadas, você também tem uma forma de medir a conta de luz direta. Normalmente são estimadas, então eles estimam com horas, e muitas vezes é uma hora acima da real, né? Então, mais ou menos esse é o desenho. Eu vou falar mais ou menos um pouquinho em geral, porque também não cabe a mim falar dos projetos, e sim os próprios municípios. Mas tem algumas lições gerais que eu posso colocar, que eu acho que não é específico do projeto em si, mas são lições. Então, se eu colocar geração distribuída, é um dos requisitos que tem uma auditoria energética, e faz todo sentido, porque você tem que avaliar se essa é a forma mais eficiente de você gerar uma economia numa edificação, porque tem formas muito mais baratas, que é o low hanging fruits, que você tem que avaliar se fazem sentido também passarem por isso, né? Então, é necessário ter uma auditoria energética. Nessa auditoria energética, você vai fazer uma identificação de investimentos e medidas operacionais de eficiência energética para reduzir aquele consumo, e também já avaliar, vamos dizer, a qualificação de se tem uma análise possível, né, para instalar painéis, considerando a orientação do telhado, vários fatores específicos, também a estrutura se aguenta, e também o limite que cada edificação pode colocar de geração distribuída, que normalmente depende de questões específicas da demanda contratada. Então, esse é mais ou menos o projeto. A parte que tem sido muito interessante com Porto Alegre, do ponto de vista de tecnologia, ele não é extremamente inovador, né, porque o fotovoltaico é uma tecnologia totalmente dominada, mas a inovação aqui é o envolvimento do município, e a gente treinando os servidores para fazer a auditoria energética, eles indo nas escolas. Então, é completamente diferente, né, do que você fazer uma contratação. Então, eles se empoderam muito mais da gestão, conhecem ao próprio município, né, os prédios públicos, e, enfim, tem vários benefícios associados. Então, essa é a parte que tem sido bastante interessante. São 99 escolas no total. Todas vão ter essa componente de eficiência energética, e a geração distribuída depende de fatores técnicos, que é desde sombra de árvore, face que está direcionada, né, o telhado. E aí as que tiverem elegibilidade vão receber. Então, esse é o desenho. Outro projeto é em Santa Catarina, com o governo do estado, que é uma agência específica dentro do... Hoje está da Casa Civil, mas antes era na Secretaria de Planejamento. Hoje está dentro da Casa Civil do estado de Santa Catarina, na SUDERF, que é a Superintendência Regional da Região Metropolitana de Florianópolis, que representa 8 municípios no entorno da região de Florianópolis, e que hoje eles têm, se você olhar esse mapinha que está pequeno, mas ele está todo colorido, cada cor ali naquele mapa é uma linha, uma concessão diferente de ônibus. Então, o que acontece? E aí, em cima disso tudo, tem a concessão intermunicipal. Então, esse é o principal componente do projeto, é o mais importante. Eles já estão há muitos anos fazendo isso. Já teve um projeto com o BNDES em 2014 para conseguir fazer essa integração. Por quê? Porque ele tem uma ineficiência de terem, vamos dizer, linhas concorrentes. Então, você vai ter um ônibus intermunicipal do lado de um ônibus municipal, fazendo o mesmo percurso, às vezes durante o mesmo tempo, com preço diferente. Então, um vai estar vazio, outro vai estar cheio, provavelmente. E aí estão gastando diesel, né, de maneira desnecessária, né? E aí isso aumenta o custo da tarifa também, porque mais diesel o operador vai repassar para a tarifa. Então, a ideia é integrar isso. Então, você fazer uma licitação conjunta. Então, é interessante já pensar que, quando a gente pensa em município, a fase de licitação é chave e estratégia. Então, tem que ter uma cessão da competência dos municípios para o Estado, para ele poder fazer a licitação de todos os municípios e conseguir integrar essas operações. Então, é mais ou menos esse o projeto, que só com isso já tem uma grande redução de emissão, e o mais importante é que ele vai gerar um impacto muito positivo de qualidade do serviço prestado. O segundo componente, esse já é bastante focado em mitigação mesmo, que é o ônibus elétrico. O ônibus elétrico tem um custo de investimento muito mais alto do que o diesel, 3 vezes mais alto. Só que ele se justifica quando você vê ao longo da vida econômica do ônibus, da operação. Então, que é o que a gente... E tem um estudo específico que chama de Total Cost of Ownership, que mostra basicamente uma análise de ciclo de vida com foco econômico, principalmente,
e a operação é muito mais barata. Então, quando você analisa dentro da vida útil aí do ativo, que deve ser uns de 10 a 15 anos, você vê que ele é mais econômico. Então, é mais ou menos esse desenho, só que existe toda uma complexidade com ônibus elétrico, porque ele exige uma infraestrutura, não é só você trocar de equipamento, né? Não é só comprar um outro ônibus, como poderia ser, por exemplo, com biodiesel, né? Que você só compra um outro ônibus, uma renovação de frota. O ônibus elétrico ele exige todo um sistema de carregamento, uma infraestrutura que também é cara e ela exige uma alteração no planejamento, em todo o sistema mesmo de transporte. Então, ele não é uma coisa assim tão plug and play, né? O outro projeto, já fechando a minha apresentação, é um projeto de iluminação pública, que é em Maringá. Esse está mais no início. Ainda não está definido qual que vai ser a estratégia. Como eu estava falando, pode ser uma PPP, se você faz uma licitação, só que aí é bastante detalhado, então exige todo um arcabouço legal, você tem que fazer um trabalho de anos, né, para você conseguir implementar uma PPP. Pode fazer uma contratação direta, tem alguns mecanismos, né? Ou a própria a prefeitura, se ela tiver equipe, pode implementar o projeto, normalmente em fases um pouco mais lentas, né? Esse é a própria equipe fazendo a troca das lâmpadas e do sistema de monitoramento. A parte da telegestão não é uma obrigação, mas ela faz muita diferença e pode gerar uma economia, assim, acho que só a lâmpada vai de 35% a 40%, com a telegestão isso aumenta até uns 60% de economia, que é possível. Então, esse é mais ou menos os pontos gerais. Agradeço aí o tempo e o convite e fico disponível para dúvidas também. Então, encerro a minha apresentação. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Gustavo. Muito interessante essa iniciativa da GIZ. E agora a gente vai seguir aqui a ordem das apresentações. Gostaria de chamar a Bárbara Godoy para apresentar para a gente o Programa de Ações Transformadoras, o TAP. Bárbara? Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. A todos. Então, meu nome é Bárbara, eu faço parte da equipe de Relações Institucionais do ICLEI América do Sul e é um prazer, obrigada pela oportunidade de apresentar o Programa de Ações Transformadoras, o TAP. Só uma dúvida antes, para eu controlar o tempo, a gente precisa terminar meio-dia e meio mesmo? Não há necessidade. Se precisar estender um pouquinho mais, pode ficar à vontade. Tá bom, obrigada, Fábio. Como uma sessão de encerramento, uma sessão um pouco mais especial, a gente abre sim essa sessão, né? Então, em primeiro lugar, gostaria de apresentar o ICLEI. O ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, é uma rede global de mais de 1.750 governos locais e regionais que estão comprometidos com pautas de sustentabilidade. Aqui na América do Sul, o nosso secretariado é responsável pelos associados de 8 países, e ontem nós completamos o número de 80 associados, então é um momento de muita alegria para a gente. Dentro do nosso escritório, a nossa atuação na região tem sido principalmente apoiar os governos locais e regionais no desenvolvimento de baixo carbono e no desenvolvimento de soluções baseadas na natureza, mas também no desenvolvimento equitativo, resiliente e circular. Em relação ao Pacto Global de Prefeitos, o ICLEI está presente na governança regional do Pacto, e no Brasil o ICLEI é coordenador nacional, então nós estamos bem próximos do Pacto e das cidades, atuando nessa agenda. Em termos da proposta de fala para esse momento, eu gostaria de abordar, em primeiro lugar, algumas tendências globais em relação ao financiamento de ações climáticas. Depois apresentar a nossa compreensão do ciclo de desenvolvimento de um projeto, quais são os desafios que nós observamos a partir desse ciclo, e por fim apresentar o TAP e algumas questões, algumas características que podem potencializar o caráter
de financiabilidade, potencial de financiabilidade dos projetos. Em termos das tendências globais, acho que esse momento dialoga bastante com o que o Gustavo colocou na sua apresentação, na primeira apresentação, que a maior parte dos investimentos relacionados a projetos de clima acontecem no setor de energia e são liderados pelo setor privado. Então, apenas 30% dos fundos privados têm como receptores atores públicos, o que evidencia uma grande oportunidade para o aumento do acesso dos atores públicos, dos governos, a esses financiamentos de ação para ação climática. Outra informação é que 70% das ações de governos subnacionais são financiadas pelo seu próprio orçamento, o que também evidencia uma possibilidade, uma oportunidade de expansão de outros mecanismos e de outros fundos que possam financiar a ação local. Em termos do acesso efetivo, nós temos esse Finance Gap, que também é uma informação relacionada ao que o Gustavo apresentou, que do total de 17,4 bilhões de investimento em Climate Finance, apenas 1,5 bilhão foi aprovado para projetos locais de clima, o que evidencia, então, uma necessidade, uma oportunidade para potencializar o acesso de governos locais a essas oportunidades de Climate Finance. E para atender, então, a esse gap, se os governos locais não estão acessando esses investimentos, essas possibilidades de financiamento, o nosso olhar é tentar entender quais são os possíveis obstáculos. E para isso, nós desenhamos, nós temos esse entendimento do fluxo, do ciclo de desenvolvimento de um projeto, e a ideia é olhar a partir desse ciclo quais são as etapas que apresentam possíveis obstáculos e dificuldades que tornam esse projeto talvez não tão atraente para possíveis investidores e financiadores. Então, a primeira etapa seria o planejamento da ação climática no município ou no governo regional, o que não é a parte do desenvolvimento do projeto em si, mas é uma etapa que precede o desenvolvimento do projeto e envolve o comprometimento do município com agendas de ação climática e o desenvolvimento de mecanismos de planejamento para essa ação climática. E esse momento, então, é um momento de impulsionar o ambiente institucional para o desenho de projetos que integrem aspectos de clima. A partir desse momento, nós temos o desenvolvimento do projeto em si, que é uma etapa de definição do projeto e do estudo de pré-viabilidade. No segundo momento, o estudo da própria viabilidade do projeto, depois a estruturação desse projeto e, finalmente, o acesso ao financiamento e à implementação. E a partir dessa análise, o que nós observamos, então, é que existem vários gaps, vários desafios, e alguns desses desafios são, muitas vezes, a falta de capacidade fiscal do município ou a falta de capacidade de evidenciar a saúde fiscal do município, o que pode prejudicar a atração de possíveis investidores. Em termos também falta de capacidade técnica dos municípios para a elaboração desses projetos, que para atender os requisitos dos financiadores são projetos bem complexos e bem completos em sua estruturação. Em termos de viabilidade financeira, às vezes existe uma dificuldade de envolver o setor privado pelo tamanho do projeto. Então, alguns financiadores têm um limite mínimo para investimento e às vezes o projeto não chega a esse mínimo. Às vezes o município não consegue oferecer uma proposta de cofinanciamento
Também existe o caso de um risco alto ou de um baixo retorno sobre investimento que poderia dificultar o acesso ao financiamento e tornar esse projeto menos atraente. Em termos de preparação do projeto, muitas vezes necessidades e requisitos dos financiadores e investidores não são atendidos, então em termos de escala ou de impacto. Isso tem então, um olhar para o momento do desenho desse projeto, de como evidenciar os impactos que não são só relacionados à mitigação e adaptação, então a critérios de clima, mas a co-benefícios desse projeto para a sociedade. E, por fim, existem também barreiras legais, políticas e regulatórias que podem dificultar esse acesso. Também ficou claro na fala do Gustavo o olhar do Felicity para essa questão, o que é muito, muito importante e relevante. Finalmente, então, nesse contexto, a proposta do TAP, que é o Programa de Ações Transformadoras, é fortalecer as possibilidades de acesso a financiamento para escalar ações de clima locais. Então, é facilitar essa conexão entre o município, entre o poder público local e financiadores, e, nesse sentido, acelerar ações de baixa zero emissões e um desenvolvimento resiliente ao clima. O TAP, no momento de seleção desses projetos, foca em projetos locais de infraestrutura urbana e projetos transformadores. Transformador, nesse sentido, é entendido como um projeto ambicioso, então um projeto que está de acordo com as metas, né, do Acordo de Paris, mas também com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, com os ODS, e com os instrumentos de planejamento climático do município, mas também um projeto transversal que tem potencial de impacto, de expandir o impacto na sua população, e também consegue apresentar os co-benefícios relacionados à implementação desse projeto. Também transformador nesse sentido, significa inclusivo, então é um projeto que coordena todos os setores relevantes da administração pública na construção desse projeto e na implementação desse projeto, e um projeto que envolve a participação pública, tanto no seu desenho, mas também na sua implementação, potencializando então o seu impacto. E, por fim, é um projeto que tem um olhar para as populações mais vulneráveis e busca também envolver o setor privado. E em termos de atividades, o TAP se caracteriza por 4 principais eixos. Então, ele é um pipeline de projetos para governos subnacionais, o que significa que os governos encaminham esses projetos para o TAP, e o TAP, então, é essa incubadora de projetos. Nesse sentido, a ideia dialoga bastante com o que foi colocado pelo Gustavo em relação ao Felicity. E nesse processo de incubação do projeto, o ICLEI e os parceiros do ICLEI vão então oferecer serviços personalizados de assistência técnica para a melhoria e potencialização desse projeto, tanto no seu caráter, no seu potencial transformador em termos de impacto, como na sua estrutura, a fim de torná-lo mais financiável, mais atraente para um possível investidor. Esse seria o momento, então, desse Project Preparation Facility, é um momento de preparação e de assistência técnica para o aprimoramento desse projeto. E passando por esse processo, finalmente o projeto é incluído na plataforma TAP, que é uma plataforma que está online, eu posso compartilhar o link depois. E essa plataforma visa, então, dar visibilidade para esses projetos e conectar esses projetos
que já passaram por todo esse processo de estruturação e de potencialização com potenciais financiadores. E por fim, então, isso então contribui para as chances desses projetos de serem financiados e implementados. Nesse sentido, o TAP busca estabelecer esse contato, essa conexão entre os governos locais, entre possíveis financiadores e investidores e assistência técnica, então consultores técnicos. E a última etapa, então, essencial desse processo é entender o TAP como um instrumento de advocacy, que significa mostrar para esses investidores e financiadores, muitas vezes existe um discurso de que não existem bons projetos de clima a nível local, e a proposta do TAP, então, ao fortalecer esses projetos locais e ao dar visibilidade para esses projetos, atua também como instrumento de advocacy, evidenciando que sim, existe uma demanda e existe uma diversidade de projetos locais em busca de financiamento, de bons projetos locais com um grande potencial de transformação. O TAP, essa iniciativa foi lançada em 2015, no âmbito da COP, e teve uma segunda chamada em 2018. A mais recente foi agora na cúpula de Nova York, de Clima Nova York, que foi em Nova York em setembro, e essa chamada mais recente está aberta até o dia 30 de novembro. Mais de 23 projetos já passaram pelo programa desde 2015, o que significa projetos que foram selecionados, receberam toda essa assistência técnica e todo esse apoio e acabaram conseguindo o financiamento ou investimento que foram implementados. Hoje, no dia de hoje, o pipeline do TAP conta com 45 projetos, que conjuntamente equivalem a uma necessidade de investimento de 2,3 bilhões de euros. O TAP ele é coordenado pelo Secretariado Global do ICLEI. Então, o ICLEI tem o Secretariado Global e os escritórios regionais. O nosso escritório é o escritório da América do Sul, que inclui Brasil. Então, o Secretariado Global coordena todo esse processo em parceria com os escritórios regionais nas suas respectivas regiões, apoiando as cidades. E por fim, esse então é um pipeline crescente e em contínua construção. Hoje em dia, atualmente, em termos de distribuição regional, 45% desses 45 projetos são projetos de governos locais e regionais da América Latina e Caribe, o que mostra o espaço do TAP e a presença, a participação dos governos locais da nossa região nesse processo. A segunda região com maior projetos incluídos é a África e, por fim, a Ásia. Em termos de foco, a maior parte desses projetos, desses 45 projetos no pipeline do TAP, são projetos de mitigação, mas também a busca, o objetivo é que sejam projetos que consigam incluir tanto aspectos de adaptação como aspectos de mitigação. E por fim, em termos de uma distribuição setorial dos temas e das esferas em que esses projetos atuam, a maior parte dos projetos são projetos de energia. Em segundo lugar, nós temos projetos de transporte, mas também projetos de construção e relacionados à água e a resíduos sólidos também aparecem como projetos relevantes em termos de porcentagem. Enfim, em termos do processo do TAP, a primeira etapa é o envio da candidatura do governo local para a plataforma TAP, o que é o processo de inscrição então, desse projeto na plataforma TAP. Isso acontece através da nossa plataforma.
E após essa inscrição, o segundo momento é a avaliação da equipe técnica do ICLEI do potencial transformador desse projeto. E após esse momento, a cidade que enviou esse projeto recebe então um feedback com pontos sobre como potencializar o potencial transformador desse projeto. A segunda etapa seria o momento de ganhar o selo de aprovação TAP, que é depois de receber esse feedback de como melhorar esse projeto, melhorar o potencial transformador desse projeto, a cidade adaptaria esse projeto e finalmente entraria no Facility, né, no nosso mecanismo de aprimoramento de projetos e acessaria os serviços ICLEI e dos parceiros ICLEI em termos de apoiar apoio técnico para a melhoria desse projeto, para fazer uma análise de pré-viabilidade, uma análise de viabilidade e possíveis planos de financiamento. E ao mesmo tempo em que o projeto passa por esse processo, o projeto é incluído na plataforma do TAP e se torna visível, então, para possíveis investidores. E por fim, então a gente retoma o ciclo de desenvolvimento de projetos que foi apresentado para pontuar onde o TAP está atuando. O TAP está atuando nesse momento de definição de projeto, de estudo de viabilidade e de estruturação desse projeto. Então o TAP visa potencializar esse momento em que o projeto passa para que ele possa, então, acessar o financiamento. Em termos de Brasil, alguns exemplos de projetos de municípios brasileiros que estão na plataforma TAP. É um projeto de Fortaleza, é um plano de transporte ativo. É um plano que visa completar a infraestrutura de ciclismo existente na cidade e, além disso, criar um Bike Center, que é um centro de treinamento e empreendedorismo voltado para a mobilidade através da bicicleta na cidade. E também tem um olhar para os pedestres em termos de estruturar calçadas confortáveis e acessíveis na cidade. Um segundo projeto de Belo Horizonte é um projeto que visa expandir a frota de ônibus elétricos na cidade. É um projeto de Recife, que é o Parque Capibaribe, que visa tornar o rio o elemento central da cidade. Então, é um projeto que visa fortalecer os sistemas de fauna e flora locais ao longo do rio e resgatar a bacia hidrográfica do rio Capibaribe na cidade. E é um projeto muito, muito ambicioso, pensando que ele cobre uma área de intervenção de 1/3 da cidade. Por fim, Canoas também encaminhou um projeto que tem a ver com o armazenamento, a captação, o armazenamento e reutilização de água da chuva em 36 escolas municipais. Então, esses projetos evidenciam como existe uma diversidade de temas e de projetos que são incluídos na plataforma, acessam aos serviços de assistência técnica do ICLEI e ganham visibilidade para serem financiados. Nesse sentido, é importante ressaltar que o ICLEI não atua sozinho no TAP, o TAP tem vários parceiros. O Felicity Agis é um desses parceiros. Acho que é interessante entender que essas iniciativas que visam facilitar o acesso a financiamento para governos locais em ação climática estejam conectadas. Um exemplo foi o encaminhamento de projetos do TAP para uma chamada do Banco Europeu de Investimento para que esses projetos recebessem apoio, então, para a estruturação e o estudo de pré-viabilidade.
Então, o TAP não atua sozinho, atua em rede com várias outras iniciativas e isso potencializa o caráter e o objetivo da plataforma. Encaminhando então para o final da apresentação, acho que é interessante repassar algumas questões que podem apoiar e que deve-se ter um olhar mais atento para esses pontos no momento de se pensar o desenho do projeto, porque são pontos que potencializam as chances de financiamento desses projetos. Então, é importante estar atento e justificar, evidenciar como esse projeto de ação, esse projeto de infraestrutura urbana, de ação climática local, se alinha às prioridades climáticas do país, então as estratégias e as metas nacionais, mas também as prioridades subnacionais e os instrumentos de planejamento locais. É interessante observar e apontar para os co-benefícios sociais, econômicos e ambientais esperados das intervenções do projeto, além dos objetivos de adaptação e mitigação. É interessante também apresentar um plano de cofinanciamento que evidencia o comprometimento do governo local com esse projeto, de forma que o investidor ou o financiador não arque com os custos sozinho. É importante observar quais são os riscos identificados e escalados e apresentar um plano de mitigação desses riscos previstos. Em termos de participação pública, evidenciar como esse projeto engaja os atores relevantes, porque isso potencializa os seus resultados. E, finalmente, então, para um projeto de adaptação e para o projeto de mitigação, algumas outras questões. Para um projeto de adaptação, observar quais ameaças relacionadas ao clima o projeto está respondendo e também como é provável que essas ameaças evoluam no futuro, em diferentes cenários, e como as intervenções do projeto levam em consideração os futuros impactos climáticos. E tanto para um projeto de mitigação como de adaptação, é interessante apresentar como co-benefícios são esperados da intervenção do projeto. Aqui eu deixei um link de um checklist que foi preparado pelo Global Infrastructure Basel Foundation em conjunto com o ICLEI, que apresenta uma lista, então, de perguntas e de critérios que podem potencializar as chances de financiamento desse projeto e que devem ser observados no momento de desenho do projeto. Finalmente, então, caminhando para o final da apresentação, gostaria de fazer um convite para vocês, para os representantes de governos locais que estão assistindo e participando desse webinar, que encaminhar os projetos dos governos locais de vocês para essa chamada aberta do TAP, e ela está aberta até o dia 30 de novembro. Aqui tem a inscrição, tem o link, mas eu posso encaminhar aqui no bate-papo também. E a chamada está aberta para todos os governos subnacionais, independentemente de serem ou não membros do ICLEI. E então fica o convite para vocês participarem desse processo e a gente permanece à disposição para apoiá-los nessa iniciativa. Gostaria de agradecer mais uma vez o Pacto e o Fábio pela oportunidade de participar desse webinar e agradecer a atenção de vocês. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Bárbara, pela apresentação. Bom, temos aqui então duas chamadas, né? A do Climate Finance Lab e a Bárbara, se puder compartilhar também o link para o TAP, né? A chamada para o TAP no bate-papo, agradeceria. Bom, a gente passou um pouco aqui o tempo limite que a gente tinha, né? Para essa sessão. Mas então, como é uma sessão de encerramento especial, acho que dá tempo para uma rodada de respostas, né? Eu vi que a gente teve duas perguntas. A primeira delas é do João,
gostaria de entender um pouco melhor como está o investimento privado em mudanças climáticas e quais mecanismos e como gerar interesse. E a segunda pergunta foi da Hermínia Gonçalves, que gostaria de saber se o TAP e o Felicity trabalham com projetos de consórcios municipais, se existiria algum tipo de impedimento. Então, seguindo aqui a mesma ordem das apresentações, gostaria de chamar primeiramente o Gustavo Pinheiro para comentar a primeira pergunta. Gustavo, se tiver algum comentário adicional, fica à vontade. Alô? Obrigado. Então, eu vi aqui tem uma pergunta do João, né, querendo entender um pouco como se dá o investimento privado e quais mecanismos, né, como gerar interesse. Ah, em relação a isso, eu acho que é importante destacar que, bom, primeiro, o investimento privado ele sempre pressupõe que você tenha um instrumento para isso, né? Então, no caso de um ente público, né, que está tentando alavancar investimento privado para investimento, né, no município e tal, ah, e acho que aí, né, corrobora muito também o que foi tratado pelo Gustavo Ribeiro, a necessidade de você ter, né, um processo, obviamente, de concessão, né, de licitação, ou uma parceria público-privada, alguma coisa né, que estabeleça o ordenamento dessa relação, né, entre o poder público concedente ou parceiro e os atores privados, né, que vão investir nisso, né, ou que vão operar o serviço, e para você então constituir, né, um veículo financeiro, que pode ser um título verde, né, pode ser um bonde, pode ser enfim, uma debênture de infraestrutura, né, tem diversas classes de ativos potencialmente utilizáveis para alavancar esse investimento privado, no caso de municípios. Uh, no caso de outros tipos de projetos produtivos, né, também a gente tem, enfim, variadas classes de ativos, né, no caso agrícola, a CPR, que é um ativo super simples, né, que são ativos de recebíveis, até essas classes um pouco mais complexas, né, os títulos propriamente ditos, as letras de crédito, as debêntures de infraestrutura. Eu acho que é muito interessante também mencionar um instrumento que é muito pouco utilizado no Brasil, mas que tem enorme potencial, né, que são as securitizações, né? Então, por exemplo, os FDICs, né, os fundos de investimento em direitos creditícios, que podem ser estruturados aí para financiamento de diversos tipos de investimentos em municípios, desde projetos, né, de substituição de lâmpadas, eficiência energética, investimento em aterros sanitários, em transporte público, né, na eletrificação de transporte público e outras classes, desde que você tenha, né, uma previsão de fluxo de caixa futuro, né, de receitas que vão ser geradas a partir daquele investimento, né, e essas receitas elas são securitizáveis, né, ou seja, você pega aquela receita futura que você já tem uma previsão, que você tem um histórico e em parceria, né, aí com agentes securitizadores, né, com uma empresa que faça essas operações, você estrutura uma operação onde essas receitas futuras elas são vendidas, né, para atores privados em troca de uma taxa, né, de juros, né, uma taxa de retorno aí, pelo adiantamento dos recursos. E isso possibilita esse investimento, né, no presente, que depois vai ser retornado no futuro. Eu acho que os instrumentos de securitização eles são muito pouco utilizados no Brasil e talvez seja uma das áreas onde a gente tem maior potencial para o desenvolvimento né, de projetos nas mais diversas escalas, né? Até porque a securitização ela tem um custo transacional bastante menor do que a emissão, por exemplo, na estruturação e emissão de títulos, debêntures e tal, que requerem, muitas vezes, uma escala que para municípios menores não é viável. Uma outra coisa que a gente tem discutido muito no âmbito também, né, de um outro lab, né, do Lab de Inovação Financeira, em parceria com o BID, com a CVM e outros reguladores, é a possibilidade de estruturação de instrumentos por adesão, principalmente para municípios pequenos, né, que às vezes não conseguem se organizar em consórcios. Então, criar alguns instrumentos específicos para alguns tipos de investimento, onde os municípios pudessem simplesmente aderir. Talvez ainda não está muito claro a necessidade, talvez, de um aprimoramento regulatório, ou se bastaria
aprovação pela Câmara Municipal, né, de adesão no município a esse tipo de instrumento, uma vez que poderia ser também instrumento de securitização, que se caracteriza quase como uma operação de crédito, né. Então, assim, enfim, são diversos instrumentos, acho que é um pouco aí, tem uma questão meio de, enfim, para pensar, né, exatamente qual instrumento utilizar, ter mais informações, né, sobre qual é o desafio que está colocado para aquele município, para aquele estado, enfim, para aquele ente da federação, para daí a gente conseguir analisar, né, que tipo de receitas futuras isso vai ter, e a partir disso identificar, né, quem que são os potenciais financiadores, investidores, que tipo de apetite o mercado teria e que tipo de retorno é esperado, para daí tentar estruturar uma operação que pare de pé, né, que se viabilize também economicamente. Perfeito. Muito obrigado. Então, Gustavo Ribeiro, gostaria de comentar alguma das perguntas. Eu vi que você comentou já a pergunta da Hermínia. Se quiser comentar também a primeira pergunta, fique à vontade. Obrigado, Fábio. Eu acho que alguns comentários, assim, historicamente, os primeiros mecanismos, pelo menos que eu conheço, de investimento climático foi o MDL, né, que começou a operar mesmo, acho que entre 2005. Em 2008 ele já estava no ápice e era totalmente focado para o privado. E até foi uma das penetrações do tema no Brasil foi por meio do MDL, né, que eram os projetos de carbono, até antes do inventário, que é uma coisa estranha, né, quando a gente pensa no modelo, né? Então, antes de medir as emissões, tinha já uns projetos de investimento totalmente direcionados para o carbono, que era esse MDL, que era, no fundo, um mecanismo fora da fronteira ali da União Europeia, que é onde opera o EU ETS, que era o principal mercado, né? Então, esse é um exemplo. No Brasil, grande parte dos, assim, eu não tenho número, mas tenho quase certeza, tenho uma intuição, né, de que a grande parte do investimento privado em mitigação climática, não adaptação, mas mitigação, está em energia centralizada renovável, que é o core, tipo, já é um setor que ele anda sozinho e tem o financiamento do BNDES, por exemplo, que é extremamente subsidiado, então ele nem entrou no tema de ser classificado como, vamos dizer, mitigação climática, porque ele já era vamos dizer, uma vocação do país. E se você olhar, né, grandes hidrelétricas, PCHs, eles sempre estiveram aí operando bastante, e o MDL era, no fundo, uma cereja do bolo ali, um pouquinho a mais que eles ganhavam, implantado por meio de leilões, né, que no final foram postos aí, no começo dos anos 2000, esse mecanismo, e nem levou em consideração a questão climática, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Então, eles já têm grandes investimentos, mas aqueles levantamentos do Climate Policy Initiative, eles levam muito em consideração esse investimento, aqueles grandes números, eles já incluem todo investimento em energia renovável do mundo, que é um grande parte desses investimentos, sabe? Então, esse é eu acho que o principal comentário que eu tenho, basicamente. Maravilha. Muito obrigado. E então, para encerrar aqui os comentários, rodada de perguntas e respostas. Bárbara, se tiver algum comentário, pode ficar à vontade para fazer. Acredito que o Gustavo e o Gustavo responderam bem a pergunta do João. Em relação à pergunta da Hermínia, é só ressaltar, então, que não existem restrições à participação de projetos de consórcios municipais. Isso, muito obrigada. Excelente. Bom, então a gente encerrou aqui essa sessão, chegando já para o final. E também chegamos no final da série de webinários, né, do Pacto sobre o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, perdão. Bom, como alguns podem ter reparado, a gente não teve uma cidade nessa sessão. A gente teve representações de altíssimo nível e também, principalmente do Felicity e do TAP, trouxeram alguns exemplos de cidades que acessaram, né, esse programa e desenvolveram atividades, né, ações nesse sentido. A gente está avaliando fazer uma gravação com uma dessas cidades para eles poderem compartilhar um pouco essa experiência. Então, quando tiver mais informações, a gente vai compartilhar com vocês aqui que estão inscritos nessa sessão. Então, já indo para o momento final, aqui nessa caixa de apresentações de arquivos estão apresentações que foram utilizadas nessa sessão e a apresentação do estudo de caso de Rosário, que foi apresentado na última sessão em espanhol.
A gente até avaliou para mostrar aqui essa apresentação nessa sessão, mas como está em idioma espanhol, então talvez não seja acessível para todos os participantes. Contudo, fica aqui a nossa recomendação para que assistam essa apresentação de Rosário, no município de Rosário, na Argentina, que foi feita pela própria prefeita do município, Mônica Feng, que também é vice-presidente na América Latina da CGLU, que é Cidades e Governos Locais Unidos. Então, uma apresentação muito interessante, iniciativa do município é muito alinhada com a RAMCC, que é a Rede Argentina de Municípios, frente ao câmbio climático, e eles estão desenvolvendo ações ali realmente inovadoras nesse sentido, né, de financiamento da ação climática. Então aqui eu deixei o link na caixa de bate-papo perguntas, para que quem tiver interesse possa acessar. Então aqui, se sobrou alguma pergunta ou dúvida, pode enviar para esse endereço aqui de e-mail, que é o UKIF Webinars, com o assunto UKILAC Webinários. Aqui os contatos do Helpdesk do Pacto, se você tem alguma dúvida ou está tendo alguma dificuldade, pode encaminhar para a gente essa pergunta ou dificuldade, que a gente fica feliz em responder, em apoiar as cidades nesse caminho, ou também encaminhar, se a gente não tiver ao nosso alcance a solução, a gente encaminha para algum de nossos parceiros, que com certeza a gente vai encontrar uma saída para os desafios relacionados à matéria de mudanças climáticas. Aqui os nossos sites, lembrando que a gravação e os conteúdos das sessões, eles ficam hospedados no site do Pacto, que está o endereço todo aqui abaixo, e o site do Programa Internacional de Cooperação Urbana, UCLAC, América Latina e o Caribe, que é quem implementa o Pacto na região. Aqui a gente vai ter uma série de notícias e também materiais, existe um livro de boas práticas, né, seguindo 11 temas da nova agenda urbana, que ficou pronto recentemente, que também se encontra no site do UCLAC. Recomendo todo mundo que está assistindo aqui a gente a dar uma conferida, né, porque é um material muito rico. E, por fim, nossas redes sociais, né? Então, a gente tem o Facebook e o Twitter do Pacto, e o Facebook, Twitter, o Instagram e o YouTube do UCLAC, né? Então, para quem ainda não segue a gente, fica a recomendação para seguir, para ficar por dentro das atividades que a gente está desenvolvendo. E também a gente está sempre postando conteúdos relacionados, né, às mudanças climáticas e também à cooperação internacional urbana, principalmente. Bom, a gente chegou aqui então no momento final, derradeiro da série de webinários. E gostaria de agradecer especialmente, né, aos convidados que fizeram parte dessa sessão. Muito obrigado ao Gustavo Pinheiro, muito obrigado ao Gustavo Ribeiro. Muito obrigado a Bárbara Godoy. Gostaria de agradecer também os participantes que estiveram aqui com a gente nessa manhã e comecinho da tarde de sexta-feira. E então deixo aqui muito obrigado a todos e todas. E fiquem atentos para as próximas novidades, que esse ano talvez tenha coisas novas ainda, mas ano que vem com certeza vai estar recheado de muitas coisas interessantes e muitas atividades. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.